Senhor, queremos, nesse momento, Pai, te pedir graça e misericórdia para que o Senhor fale ao coração da sua igreja. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, suprindo as nossas necessidades nesse momento, em ouvir a Tua palavra com clareza, em falá-la com clareza também, Senhor Deus. Às vezes o cansaço, o sono, podem atrapalhar, ó Senhor Deus, qualquer tipo de ruído possa atrapalhar, ó Pai, o Teu povo de entender e de estar com o seu coração e os seus olhos na palavra do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que possamos estar, Senhor Deus, vendo, Senhor Deus, as maravilhas, ó Senhor Deus, da Tua graça, do Teu poder, nas Sagradas Escrituras e sendo edificados e instruídos para viver nesse mundo, na expectativa do mundo vindouro. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, o Salmo de número 73, continuando a nossa exposição desse Salmo, que teve início na semana passada e que nos detemos no verso 6. Paramos aqui nos primeiros 5 versos, e hoje estaremos desenvolvendo o restante dessa exposição e, se Deus assim permitir, terminando esse salmo. Esse salmo eu já preguei ele em outras situações e nós fizemos uma divisão em 3 partes. Não sei se teremos condições de encerrá-lo nesse domingo, mas o nosso objetivo é que possamos ter uma visão correta daquilo que e plena daquilo que o salmista aqui, o Espírito Santo está nos dizendo por meio desse salmo. Eu vou fazer mais uma vez a leitura desse salmo, que é um salmo um pouco longo, né? Vou fazer a leitura dele para iniciarmos a nossa exposição. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos seus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença.
Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quando nós iniciamos a exposição desse salmo, nós fizemos uma divisão, que não é minha, né? Mas uma divisão em que os primeiros 3 versos demonstram a queixa do salmista diante de Deus. Dos versos 4 ao verso 12, ele aí apresenta o caráter dos ímpios. No verso 13 ao 20, nós temos ali a resposta pessoal dele. Nos versos 20 e 21, nós temos a confissão do seu pecado. E dos versos 23 a 28, nós temos ali uma afirmação de fé. E uma das coisas que nós vimos é que o questionamento desse salmista aqui, muitas vezes, é o nosso questionamento. Quando estamos cegos, quando não conseguimos olhar e ver além daquilo que são as nossas circunstâncias e duvidamos da bondade, da misericórdia e do cuidado de Deus para com o seu povo. Quando nós tiramos os olhos, e isso está muito claro aqui, daquilo que é eterno, ou seja, quando nós tiramos os olhos da palavra de Deus, a nossa tendência é olhar esse mundo e entender esse mundo da forma como nós vemos e não da forma como Deus não somente vê, mas como Ele administra todas as coisas. Veja que nesses primeiros 3 versos, ele se queixa diante do Senhor, diante de Deus. Mas como nós falamos na exposição inicial, ele começa com a conclusão final. Provavelmente para, não sei se essa era a intenção, mas para tudo que ele iria falar ali adiante, era contrário da realidade e da verdade de Deus que repousa sobre esse mundo. E aí ele mostra, como ele mesmo diz, o seu embrutecimento com as suas palavras. Nós paramos no verso 6, que avança e demonstra o caráter dos ímpios. Ele vai falar desse caráter dos ímpios, e esse caráter dos ímpios acrescenta mais e mais ao seu afastamento e à sua falta de cegueira. A cegueira que o homem tem com relação à sua sorte, com relação a esse mundo e com relação ao próprio Deus. E aí, continuando, a exposição, falando do caráter dos ímpios, no verso 6 nós temos assim: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e se tem por fonte de que bebe a largos sovos e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Perceba aí no verso 6, no início desse verso e na sua continuidade, o salmista reconhecendo que por causa da situação em que vivem, a sua arrogância é evidente. E assim os arrogantes se enfeitam com seu orgulho como se fossem joias que estão exibindo. Spurgeon comenta que esses homens se consideram tão grandes
que se sentem como vereadores da Nova Jerusalém, e eles não querem outro ornamento que não a própria arrogância. Por isso, a violência que os envolve como manto. Suas vangloriosas atitudes conduzem às ações violentas porque pensam que podem se safar ilesos. E por que eles pensam isso? Porque eles não creem em Deus. Eles não creem na justiça de Deus. Eles nem mesmo creem que Deus existe. Spurgeon, falando desses vícios ou dessas qualidades dos ímpios, que não são qualidades, diz que essas são as vestimentas do diabo e que eles gostam do resultado. Veja o que ele diz no seu comentário. Assim que você os vê, você percebe que deve abrir espaço para eles. Pois a despeito do sentimento e direito dos outros, querem fazer as coisas ao seu modo para alcançar os próprios objetivos. Vangloriam-se, tiranizam e amedrontam, como se tivessem tirado licença para serem arrogantes com toda a humanidade. E aqui que nós estamos percebendo com isso uma descrição do coração do homem, do coração que emana todas essas coisas e que são infindáveis em tramas que mentes pecaminosas arquitetam, como esses homens, os ímpios, como a Escritura aqui está nos mostrando. Mas no verso 7 ele diz assim: os olhos saltam de gordura, do coração brotam fantasias, motejam e falam maliciosamente. Perceba que essa é uma expressão metafórica a exibir a soberba com que esses homens, os ímpios, se deixam inchar à vista da abundância que eles possuem. Spurgeon vai dizer que nesse caso, o rosto deles indica quem é o homem. Esses homens têm mais do que lhes basta, mais do que lhes é suficiente, estão cheios, saturados e fartos de riqueza. Contudo, são ímpios, a quem Deus aborrece, a quem Deus odeia. Lembra que nós falamos hoje pela manhã e nas pregações anteriores da manhã que o orgulho e a arrogância é a fonte, é o fundamento de todo o pecado? É o que nós estamos vendo aqui nos versos 8 e 9. A descrição da arrogância e do orgulho desses homens, prosseguindo quando diz: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Quando os soberbos arrotam, eles amedrontam as outras pessoas. Eles falam destemidamente como se fossem o próprio Deus, e como se o mundo inteiro estivesse debaixo deles, estivesse debaixo do seu próprio domínio. A natureza da alma desses homens revela-se aqui por essa fala. Eles escolhem a opressão por assunto e não só a defendem, mas promovem essa opressão e se vangloriam nela de bom grado, a tornariam regra geral entre todas as nações, se assim pudessem. E aqui nós percebemos as atitudes e expressões externas de uma mente que descarta a existência de Deus. É muito interessante nós entendermos que os homens que não temem a Deus, eles são deuses para si mesmos e para os outros. Os homens que não se submetem à lei de Deus, eles são as suas próprias leis. Eles determinam as suas prescrições para aqueles que estão debaixo da sua direção. É muito interessante nós percebermos que a falta do temor a Deus leva o homem, a falta do sentimento religioso, a falta do entendimento que existe uma força maior, um poder maior que gera todas as coisas e que estabelece a justiça, a retidão, a bondade, aquilo que deve ser
bom e agradável para todo ser humano. Quando o homem não tem esse entendimento, ele se perde na sua própria arrogância, na sua própria maldade e na sua própria vileza e comete todo tipo de aberração. Porque entende que nada pode freá-lo, porque entende que tem o poder nas suas mãos. Mas um homem que pensa assim, ele é um miserável. Porque se ele olhasse a história da humanidade e considerasse como eles consideram o que nós chamamos de providência divina, eles chamam de acaso, eles veriam que esse acaso traz juízo e justiça sobre aqueles que se interpõem, que querem ser deuses, que querem ser maior que outros homens iguais a eles. O apóstolo Paulo, ele amplia esse tema lá em Romanos capítulo 1, verso 28 a 32, em especial no verso 20, quando lá no verso 28 ele diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, a atitude arrogante, pretensiosa, deliberada deles demonstra o juízo de Deus sobre eles. E aí no verso 30 diz assim: eles são caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Todos esses têm como fundamento o desprezo pela pessoa de Deus. Eles desprezam, eles não reconhecem que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E a Escritura vai dizer que Deus rejeita esses homens. Deus resiste a esses homens. Provérbios capítulo 3, verso 34. Esses homens arrogantes, soberbos, que acham que são a justiça, que são o poder, e que têm tudo em suas mãos, que a sua soberba os leva a praticarem coisas abomináveis e a dizerem: eu sou o Senhor e Deus sobre todas as coisas. Esses homens são desprezados por Deus e Deus resiste a eles. Provérbios capítulo 3, verso 34, diz assim: certamente escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando nós olhamos o contexto de todo esse salmo, nós vamos perceber que esse salmista, esse homem que tinha sobre si a graça de Deus, ele está invejando aqueles que estão debaixo da ira e da condenação de Deus. Os versos seguintes mostram a sua arrogância. No verso 9, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Contra o próprio Deus, a Escritura diz que eles miram blasfêmias. Alguém que ouve esses homens, das suas ações, das suas falas, pensariam que são semideuses e que mantêm suas cabeças acima das nuvens, porque falam com os outros homens como se estivessem num patamar sublime, peculiar a eles. Eles agem como se fossem Deus. Spurgeon vai dizer que eles poderiam deixar Deus em paz, não proferindo blasfêmias, porque o seu orgulho, a sua arrogância já seria suficiente para torná-los inimigos de Deus e alvos da ira do Senhor, sem necessariamente ter que desafiar a Deus. Mas perceba aqui nessa continuidade da arrogância, da pretensão desses homens, o seu distanciamento de Deus. O verso 10 diz: por isso o seu povo se volta para eles
e os tem por fonte que bebe largos sorvos. Esse verso vai nos dizer que as pessoas que se deixam atrair por essas coisas e que seguem tais soberbos vangloriosos se voltam para eles e tentam participar do seu sucesso. Esses assim ridicularizam a ideia de um Deus que tem conhecimento das suas atividades e age como se jamais tivesse de prestar contas diante de ninguém das suas ações. É como aquele homem daquela parábola de Lucas capítulo 12, verso 13 a 21, quando o Senhor diz para ele assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. E que tens feito? Quais são os teus depósitos? Porque ele estava preocupado pura e simplesmente com esse mundo e com essa vida, em angariar riquezas, em acumular riquezas. E pouco ligava para aquele dia que ele teria que responder diante de Deus. Essa é a ideia desses homens aqui, estão levando uma vida fácil, estão comendo, bebendo, se casando. E isso muitas vezes pode entrar em conflito com o apelo que ouvimos de depositar a nossa confiança no Senhor, mas esses homens estão sendo reservados para a destruição. É isso que a Escritura vai dizer. E é isso que vai acontecer nos últimos dias. Lá em Marcos, capítulo 24, verso 38, diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, esses homens continuarão na sua arrogância, continuarão na sua cegueira, e não estarão percebendo que os tempos estão chegando e que o juízo de Deus está próximo. Ou seja, eles continuam vivendo alienados de Deus, confiando em si mesmos e desprezando a ira vindoura que está sobre as suas cabeças. Eu olho para o nosso país e como vejo essa mesma realidade. E eu não estou dizendo só por parte do que nós temos visto da classe política ou da liderança do nosso país. Também, isso está muito gritante aos nossos olhos, mas de maneira geral. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Elas estão praticando males. Elas estão sendo desonestas. Elas estão se entregando à luxúria, se entregando ao pecado, e não têm a mínima noção de que vão prestar contas diante de Deus. A justiça está sendo distorcida. E os homens, quando distorcem a lei para que ela tenha proveito próprio, eles estão tirando o fundamento e a segurança de toda uma sociedade e da sua própria vida. Porque eles estão mexendo com a justiça de Deus. E as pessoas que agem dessa forma, elas dizem como esses estão dizendo aqui, verso 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? É assim que os ímpios se atrevem a falar. Eles podem até não falar literalmente dessa forma, mas a maneira como vivem é desse jeito. É como se estivessem dizendo isso. Deus não vai tomar conhecimento. Se há um Deus, Ele está muito ocupado com outros assuntos para saber o que está acontecendo aqui nesse mundo. E assim eles se consolam quando o juízo de Deus é pronunciado sobre eles e ainda ousam perguntar se há conhecimento da parte de Deus. Por isso eles são qualificados como tolos.
pois estão engendrando um Deus que não sabe, um Deus que não conhece, um Deus que não vê todas as coisas. O verso 12 aqui apresenta um enigma posicionado pelo salmista como consequência disso tudo. Ele diz assim: eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas, como aquele homem da parábola de Lucas capítulo 12, louco essa noite, pedirão tua alma, que você está preocupado em angariar riqueza, em construir mais celeiros para guardar os bens que você tem produzido nesse mundo, enquanto a sua alma está indo para a perdição. Estes são os ímpios, como diz, sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. E muitas vezes nós olhamos para isso, para essas pessoas e, poxa, mas olha como é que fulano está vivendo bem, olha como ele está bem de saúde, olha como seus olhos estão brotando gordura. Essa muitas vezes é a nossa linguagem, mas não há tranquilidade onde há pecado e inimizade contra Deus, por mais bem-estar que a pessoa tenha fisicamente. Não há paz onde existe alienação de Deus. Por isso, muitas vezes, nós nos espantamos quando vemos determinados artistas que desconhecem completamente a Deus, e nós desconhecemos completamente a vida ímpia dessas pessoas, mas vemos na televisão, em locais, em filmes, em redes sociais, o riso, a alegria, a festa, e aí daqui a pouco você vê a pessoa se tirando a própria vida, se entregando a drogas, a remédios, porque onde não há santidade, onde a presença de Deus não está presente, não há paz, não há tranquilidade onde há pecado. É só você olhar para você. Quando você peca, como diz o salmista, o seu coração dói, a mão de Deus pesa. Você acha que essas coisas não acontecem com os ímpios? Por isso que eles vivem da forma como vivem. Porque querem adormecer a sua consciência. Porque não conseguem viver com a sua realidade e fogem da sua realidade, aumentando aquilo que eles têm, riqueza, prazer, bem-estar. Spurgeon vai dizer que esse é o ponto crucial da providência, a pedra de tropeço da fé do salmista. Olhar e achar que esses homens estão em tranquilidade e estão vivendo bem debaixo do pecado, apesar das coisas que têm ao seu redor. Na visão do salmista, a visão distorcida e cega, os injustos são recompensados e favorecidos, e não por um dia ou por uma hora. Da juventude em diante, esses homens que merecem a perdição deleitam-se na segurança da prosperidade. Mereciam ser presos em correntes, são merecedores de serem perseguidos pelo mundo, todavia o mundo se torna totalmente deles. E o sentimento estúpido com essas coisas não consegue perceber o enquadramento da justiça providencial de Deus na vida desses homens, na vida dessas pessoas que muitas vezes nós invejamos. Pode ser que o salmista esteja vivendo aí uma injustiça muito grande, um grande mal, um grande problema, onde ele percebe que o mal aparentemente estava prevalecendo, como nós vemos hoje no nosso país, nas instâncias, várias instâncias, e principalmente nas instâncias da justiça. Mas por vezes, queridos, nós devemos perceber que nesse mundo de pecado, em que a inimizade contra Deus se manifesta, para que a verdade se estabeleça e a justiça prospere, o mal, a opressão e a falta de retidão vão exercer sua força, principalmente contra os santos, contra o povo de Deus, mas nós temos da parte de Deus consolo, proteção e alívio.
O Salmo 125 vai dizer assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Neste mundo temos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Não somos desse mundo, somos forasteiros e peregrinos. Nós estamos sendo conduzidos desse mundo pelo pastor e bispo das nossas almas, que é Cristo, como foi o povo de Deus, para alcançar a promessa. E às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas pense nisso. Deus havia prometido uma terra, e uma terra que manava leite e mel. Mas apesar daquela terra pertencer por ordem divina a eles tiveram que lutar e retirar aqueles povos pagãos da terra. A terra prometida era deles, pelo Senhor de todas as coisas, pelo Criador de todas as coisas, pelo Criador desse mundo. Disse: essa terra é de vocês. Mas eles tiveram que lutar por ela. Eles tiveram que lutar por essa terra, mas eles sabiam que era a sua possessão. E aqui nos versos de 13 a 20, nós vamos ver a resposta pessoal do profeta diante da sua avaliação cega da providência divina, da administração de Deus nesse mundo. E aí ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência. Ele olha essa situação, ele olha as circunstâncias desse mundo e chega a essa conclusão. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. O salmista nesse verso admite que anteriormente as dúvidas o atormentaram. Ele questionou o valor da santidade quando essa santidade é acompanhada pela aflição. Na visão ofuscada do salmista, foi em vão ter sido sincero, não havia vantagem alguma com a pureza, pois os imundos de coração são exaltados e alimentados com a gordura dessa terra. E Spurgeon, ele faz um comentário interessante. Ele diz que assim os mais sábios homens argumentam quando a fé está tirando um cochilo. Esses homens, em especial esse salmista, um profeta, era considerado um vidente. O vidente era aquele que via além. Mas ele não conseguia ver quando a razão humana o deixava na escuridão. E aí nós vamos perceber que até os videntes têm que ter a luz solar da verdade revelada para por ela verem, senão ficam tateando como cegos. Na presença de circunstâncias temporais, os puros de coração têm a impressão de terem se limpado completamente em vão. Mas eles não devem julgar pelos seus olhos. A nossa recompensa não está aqui nesse mundo. Apesar de Deus nos abençoar por meio dessa santidade de vida que Ele nos chama a ter e que infunde em nós nesse mundo, a nossa recompensa não está aqui. Mas mesmo assim, a santidade por si só já nos preserva do pecado e das consequências amargas dele, porque todo pecado tem como salário a morte. Comparado aqui com os perversos, o salmista tem experimentado uma aflição constante. Verso 14 e 15: pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. O salmista parece que era fustigado duramente no momento em que acordava, até o instante que ia para a sua cama.
As aflições não eram somente continuadas, mas renovavam-se cada início de dia. E isso era um nítido contraste aos seus olhos com a sorte dos não crentes que ele percebia. Ele via coroa para os réprobos e via cruzes para os eleitos. Era estranho na visão dele ver os santos gemendo, os pecadores cantando. E nessa visão turba, esse descanso era dado para os perturbadores e a paz negada para os pacificadores. E assim, esse vidente abatido afundou-se em seus pensamentos e perdeu-se num estado de perplexidade. E na visão dele, como de muitos, os assuntos da humanidade pareciam estar em uma confusão e uma bagunça terrível. Provavelmente, ele deveria estar dizendo assim: como um regente justo poderia permitir que as coisas ficassem assim de cabeça para baixo e o andamento natural da justiça fosse abalado? Isso aos olhos desse salmista. E eu vou dizer para você, queridos, que quando nós estamos em aflição, quase nunca nós conseguimos perceber o erro de nossas conclusões apressadas. Isso principalmente com relação à retribuição da justiça e os propósitos de Deus que muitas vezes desconhecemos. Nós precisamos olhar para o universo criado por Deus e nos submeter à sua sabedoria e justiça. E essa é a resposta divina que o Senhor dá a Jó por não entender os seus caminhos, quando ele diz assim, lá em Jó capítulo 38, verso 2, quem é esse que obscurece os meus caminhos? Nós devemos deixar de nos irritar por causa dos malfeitores, pois o Senhor nos mostra qual será o fim deles, como foi com o salmista. O salmista deveria ter sido alvo de respeito ou de alguma coisa, e por isso ele tentava expressar suas dúvidas. No verso 15, nós vemos uma atitude desse homem, mesmo diante do caos em que a sua mente se encontrava, uma atitude de sabedoria. Ele diz assim: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. A ideia aqui é que ele tem todo esse questionamento, mas essas coisas ficam guardadas dentro dele. E só ao final, quando ele conclui e consegue enxergar todas as coisas, ele expõe a sua loucura, já com o resultado dessa loucura. O salmista aqui, nesse verso, ele está dizendo que se ele desse vazão a esses pensamentos, ele teria levado os demais crentes a tropeçarem. E ele aqui se refere a uma fala irrefletida, que é um instrumento muito usado por pessoas egoístas como nós, que pensam que por estarem sofrendo, podem falar o que quiserem, manifestar toda a sua estupidez e arrogância. E que não devem ser comedidos as suas palavras e expor todo o mal que existe em seu coração. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O que um crente diz ou faz pode ter um profundo efeito na comunidade dos crentes como um todo. Nem sempre é sábio externar os pensamentos, e foi isso que esse homem fez. Se permanecerem esses pensamentos retidos, já são prejudiciais para si mesmo, mas uma vez proferido, ele pode causar um dano muito maior. Spurgeon vai dizer que se fossem proferidos por tal homem como o salmista, o desabafo que o seu descontentamento sugeriria teria um forte golpe pesado e causado desânimo profundo em toda a irmandade. Ele iria afligir seus irmãos,
os escandalizaria e talvez faria com que muitos pecassem. E aí nós olhamos para o que o profeta, o que o salmista está falando aqui, e temos que pensar nas consequências de nossas palavras, sobretudo no meio da irmandade. Porque a Escritura diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Palavras irrefletidas, indigestas e inconsideradas são responsáveis por muito ressentimento e transtorno no meio do povo de Deus. Quisera Deus, como salmista, que os homens controlassem a sua língua quando suspeitassem de estar errados, deveriam ficar calados. Não há prejuízo de ficarmos calados, e pode haver sério dano se divulgarmos as nossas opiniões apressadamente formadas. Nessa linha, Spurgeon vai dizer assim: fazer os filhos de Deus sofrer, agindo hipocritamente, traindo a verdade, é um pecado tão odioso, que se a consciência dos traficantes de heresia não estivesse cauterizada, eles não seriam tão loquazes e insinceros como são em divulgar as suas novidades. Expressões que dão a impressão que o Senhor age injustamente ou duramente, sobretudo quando saem da boca de homens de caráter conhecido ou experimentado, são tão perigosas quando um tição entre a palha seca. No verso 16, ele diz assim: só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É muito interessante nós pensarmos que existem determinadas coisas que a nossa mente não consegue alcançar a respeito de Deus e dos seus propósitos. E o que nós temos que fazer é ficar com a palavra do Senhor. Não dar vazão aos nossos pensamentos. Não dar vazão aos nossos sentimentos. Porque os nossos pensamentos e sentimentos, eles são movidos pelo nosso coração, pela nossa carne. É quando ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. O salmista nos mostra com esses versos que é inútil tentar desvencilhar dos problemas da vida sem um auxílio divino. E esse foi um motivo de tristeza e dor para o salmista, até que ele se dirige ao templo, ou seja, até que ele para de olhar para si mesmo, ele para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar para Deus, para a sua palavra, para a sua revelação. Ele não se atreve a expor seus pensamentos duvidosos sobre Deus. Falar poderia ter aliviado o seu problema. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós queremos botar para fora, mas causaria outro problema maior. Assim ele reprime essa perigosa solução, esse perigoso pensamento. Mas isso não acaba com as suas dores e conflitos internos. E aí nós podemos ver que o triunfo da consciência que nos força a manter um lobo escondido embaixo da nossa roupa não impede de que esse lobo esteja roendo os nossos órgãos vitais. Nós somos consumidos. E o salmista está dizendo que estava sendo consumido pela sua cegueira. Mas agora, esse é um momento de completo realce, completa
lucidez quando ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A sua mente entrou no santuário onde Deus habita, como se estivesse entrando num lugar santo que era. Ele troca as coisas racionais pelas coisas invisíveis. O seu coração agora contempla dentro do véu onde Deus estava, e assim ele muda de opinião, e a aparente desordem se soluciona de forma harmoniosa. E ali, de repente, ele vem uma compreensão do fim último que os perversos terão de enfrentar. É possível que isso tenha acontecido por meio de uma revelação especial, ou através da sua meditação intencional sobre a imensurável bondade de Deus para com o seu povo pactual. Ou seja, o homem só consegue refletir e ver com olhos da fé quando ele se volta para a palavra de Deus. É assim que Deus resolve as nossas perplexidades, quando estamos meditando profundamente no seu caráter revelado na sua palavra. É só olharmos para a Escritura e vamos ver o caráter de Deus e seus propósitos claramente diante de nós. E como a Escritura é recheada de exemplos e ensinamentos para nós sobre as dificuldades da vida e o que nós devemos esperar de Deus nesse mundo e também no mundo vindouro. Eu não sei de vocês, eu acho que vocês não são diferentes de mim, nada. E já passaram por dificuldades. Quem, em meio às dificuldades e problemas, aos apertos, às tentações da vida, ao abrir a Escritura ou um cântico que fale da palavra de Deus, como aquilo renova as nossas forças, como aquilo nos lembra diante daquela situação que nós estamos passando de injustiça, de dificuldade, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus na vida do seu povo, e como essas coisas renovam as nossas forças. É por isso que nós devemos sempre, em toda e qualquer situação, nos voltar para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu em Romanos capítulo 15, verso 4 e 6, e isso aqui está dentro desse contexto: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras temos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria divina, a sua bondade, a sua misericórdia reveladas nas Sagradas Escrituras vão trazer consolo e conforto a um coração e uma mente turvados. E todas as nossas experiências devem ser sempre avaliadas à luz do juízo final. Sabe por quê? Porque a Escritura vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E aí, diante agora de uma nova circunstância, com um novo olhar, não com um olhar humano, não com um olhar carnal, mas com um olhar santo, com um olhar que tem como óculos a Escritura Sagrada. Os versos 18 e 19, o salmista vai mostrar que a mão divina colocou esses homens em circunstância de prosperidade e eminência, não com a intenção de abençoá-los, mas o contrário. Quando ele diz assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. A aparente segurança e prosperidade nada podem fazer em favor desses homens no dia do juízo final. E por que isso? Porque uma casa construída sobre a areia ruirá com grande estrondo.
No final ali, do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versos 24 em diante, ele vai falar de um homem que constrói a sua vida, uma sobre a rocha e uma sobre a areia. E ele fala que vem a tempestade e aquela casa que está construída sobre a areia, ela não permanece. E alguns comentaristas olham e falam que aquelas coisas ali são as dificuldades da vida. Quando vem essas dificuldades, quando vem os problemas, quando vem a tentação, quando vem a opressão, elas não resistem porque não estão sustentadas na rocha. Mas todos eles dizem assim: o que o Senhor está falando aqui nesse texto não é em referência a esses momentos, mas é no dia do juízo final. Porque nenhuma casa vai ficar em pé se não estiver sustentada na rocha, que é Cristo. Ele fala em lugares escorregadios. A posição que esses homens ocupam é perigosa. E Deus não coloca os amigos ali, mas só os inimigos. Spurgeon diz que ele escolheu, segundo o seu amor, um lugar mais áspero, porém mais seguro para os seus amigos. E fala em cair na destruição. A mesma mão que os colocou naquele lugar alto vai fazê-los cair dali para baixo. Eles foram levados por determinação judicial para a mais plena execução do seu destino. O castigo eterno será ainda mais terrível em contraste com a anterior prosperidade dos que estão amadurecendo para a sua destruição. E aí eu me lembro de Lucas capítulo 16, verso 24 a 26, que alguns acham que isso é uma parábola do rico e do Lázaro. E aí aquele homem que era rico nesse mundo clama, dizendo assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. A Escritura está dizendo que o Senhor está preparando esses homens para a destruição. E o seu falso sentimento de bem-estar reafirma o seu conceito distorcido e errado de que não há Deus, de que eles estão no controle de tudo, e de que eles não precisam de nada nem de ninguém, pois a sua força, a sua sabedoria, o seu poder, a sua condição o coloca em um lugar especial. Perceba, querido, que o cultivo espiritual do coração e vida se faz necessário nesse mundo para que a vida súbita do Senhor não encontre alguém despreparado. Nós entendemos desse jeito, mas esses homens estão vivendo do jeito deles e não estão preparados para aquele dia que o Senhor vai vir como se despertasse do sono e trouxesse o juízo sobre todos eles. Queridos, eu gostaria de parar por aqui. E a exemplo do que nós estamos vendo aqui, quando fazemos uma análise pura e simples do texto, não precisamos nem necessariamente nos aprofundar nele. Nós percebemos a cegueira em que esse homem se encontra. Em achar que esses homens
vivem dessa forma todo o tempo. Essa não é a realidade da humanidade, em momento algum. É interessante, eu vou citar isso mais adiante, se eu não já citei anteriormente, que Calvino diz que Deus coloca algumas pessoas nessa situação, e isso é um teste à fé dos crentes, para que eles exercitem a sua fé, olhem essas coisas e exercitem a sua fé em Deus. Creiam na palavra de Deus e no Deus da palavra. Porque como diz Salomão em Eclesiastes, tudo ocorre tanto para o ímpio quanto para o justo. Os dois morrem, os dois passam necessidade, os dois têm dificuldades, os dois têm vitórias, os dois têm bem-estar, os dois têm saúde. Perceba, quando os nossos olhos não estão em Cristo, quando não estão na sua palavra, quando nós não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida, nós somos levados a olhar esse mundo com olhos diferentes daquele que são os olhos da fé. Ele vai dizer, ele estava embrutecido, ele estava louco. Porque não conseguia, por causa da sua situação, por causa da sua aflição, por causa do seu sofrimento, não conseguia olhar e perceber a bondade, a misericórdia e a graça de Deus em meio a tudo isso. Isso é um alerta para nós. Porque todos nós aqui, ou já passamos, ou vamos passar por uma situação de aflição em nossas vidas. E nós precisamos ter os olhos da fé. Perceber que a boa mão está nos conduzindo, a boa mão de Deus está nos conduzindo. E que nós também somos pecadores e precisamos ser lapidados também. Pelas coisas que acontecem ao nosso redor, pelas aflições, pelas tentações, pelas provações. Mas Deus é aquele que está nos conduzindo em triunfo. Se você for olhar, humanamente falando, você vai ver que a humanidade, de uma maneira geral, ela vive bem. Os homens, de uma maneira geral, têm saúde. Os homens, de uma maneira geral, têm bem-estar. E você tem a certeza que isso, em meio ao pecado, é bênção de Deus. Mas quando somos afligidos, quando passamos por provações, agimos de tal forma como se nós não merecêssemos isso, e muitas dessas coisas são fruto das nossas escolhas. De escolhas erradas, porque não tínhamos conhecimento do Evangelho, de ignorância da nossa parte. E nós não vamos deixar de passar por isso para aprender. Mas Deus estará conosco. O Senhor está conosco. Nós não estamos sós. E Ele vai usar todas essas coisas para a sua salvação e para a glória dele, porque somos filhos. A grande diferença aqui, o grande momento distanciador, é quando ele olha para o tabernáculo, para o santuário de Deus. É quando Deus o permite ter uma visão correta das coisas. Quando Deus consegue tirá-lo daquele fundo de cegueira em não conseguir perceber que o Pai é aquele que corrige seus filhos. Aqueles que são bastardos são deixados de lado à sua própria sorte. Mas aqueles que são filhos
são cuidados bem de perto. E provavelmente essa criança mimada, essa criança egoísta e soberba, não conseguia perceber isso. Estava sendo tratado por Deus, por um pai que o ama e que estava esperando que ele chegasse à maturidade e refletisse e percebesse o amor de Deus, o seu cuidado para com ele, apontando para o final de todas as coisas. Quando eu leio esse salmo, eu olho para mim e me vejo. Porque muitas vezes nós somos tentados a olhar com esses olhos do salmista. E quando nós olhamos, ou seja, tiramos os olhos da direção correta de Deus, da sua cruz, de Cristo. Se Cristo, que era o Filho de Deus, sofreu, o que você espera desse mundo, meu irmão? Você não é melhor que Cristo. Ele sofre pelos seus pecados e o livra da condenação do inferno, e você não quer sofrer pelos seus pecados ou por causa do pecado que é responsabilidade nossa nesse mundo? É egoísmo, é arrogância, é orgulho da nossa parte. Na realidade, esse salmista estava mostrando um coração semelhante ao coração desses homens soberbos e arrogantes. Mas como ele era filho, ele é despertado da sua ignorância, e os seus olhos começam a enxergar e contemplar a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Ele vai dizer assim mais adiante: estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. O que mais precisamos desse mundo? De um pastor que guia as nossas almas e que nos carrega, que nos segura pela sua mão forte, pela sua mão direita. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada, já temos tudo. Mas mesmo assim, o Senhor ainda nesse mundo derrama sobre nós bênçãos materiais sem medidas. E é bondoso e misericordioso para aqueles que o rejeitam, também trazendo essas bênçãos materiais. Mas com um propósito. O propósito de fazer com que eles permaneçam na sua ignorância, na sua cegueira e na sua obstinação. O que é completamente diferente conosco. Por isso, nós devemos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado em nossas vidas. Tem um hino, um cântico que diz isso. Agradecer até mesmo pelas dificuldades, pelos problemas e pelas aflições. Que é por meio dessas coisas que Deus também está moldando o caráter dos seus filhos. Vamos orar, queridos. Quero orar com a igreja nesse momento. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Deus bondoso e Pai maravilhoso, que nos recebe na glória e que nos trata como filhos por causa da adoção de Cristo em nossas vidas. Senhor, com certeza, esses pensamentos virão como dados inflamados do maligno.
Mas, como a Escritura diz, com o escudo da fé possamos apagar esses dados, olhar para a Tua palavra e ver, ó Pai, reconhecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai. E entender que o nosso bem-estar nesse mundo é algo secundário, é algo, Senhor Deus, irrelevante comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Senhor Deus, na eternidade. Mas apesar disso, Senhor, o Senhor já nos dá, Senhor Deus, um paladar dessa eternidade nesse mundo, quando enche os nossos corações de alegria, quando nos enche do Seu Espírito, como nos faz andar em santidade de vida nesse mundo, e faz com que os nossos olhos consigam perceber que todas essas bênçãos, ó Pai, são nossas e pertencem a nós, Teus filhos, ó Pai. Te agradecemos por isso. E é por isso que o Senhor não nos deixa, Senhor Deus, submersos nessas coisas, para que os nossos corações não achem que o fim e a finalidade de tudo está nessas bênçãos, mas está em Deus. Ó Senhor, nos dá um coração grato, mesmo, Senhor, que não estejamos compreendendo as dificuldades, os propósitos com os quais o Senhor tem nos afligido nesse mundo, Pai, com os quais esse mundo tem nos afligido, mas que possamos aprender que em toda e qualquer situação devemos confiar no Senhor, colocar o nosso coração nele e glorificar o Seu nome. Que o Senhor esteja, Pai, ensinando e edificando o Seu povo, Pai, e nos dando um coração, Senhor Deus, um coração segundo o Teu coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.